Sejam todos bem-vindos ao Evangelho, as Boas Novas de Deus. E hoje eu quero abordar com vocês, explorar esse tema, salvação em Cristo, né? É uma aula que eu vou dar na Igreja Batista do bairro Nordeste. Mas antes eu queria compartilhar com vocês aqui do canal essa temática. Nesse vídeo eu vou abordar o meu esboço aqui, vai seguir o caminho, o significado do Evangelho, entendermos o que é o Evangelho, né? Tão falado, né? E nós até fazemos referência aos Evangelhos sinóticos, mas qual é em si a mensagem desse Evangelho, qual é o significado do Evangelho? Nós vamos abordar a obra de Cristo, né? Por que Cristo veio, o que ele veio fazer, como ele fez, como se desenvolveu toda a sua obra, a partir de uma cronologia, né? E depois disso, qual a importância, como eu me aproprio da obra de Cristo na minha vida, né? O que eu tenho que fazer para me apropriar da salvação. E por último, a fé, né? O que eu tenho que fazer para no fim último, para que eu seja salvo. O que eu preciso fazer? O que cabe a mim, né? Como cristão, fazer para no fim último alcançar essa salvação, alcançada através de Cristo, mas como eu mantenho essa salvação até a volta de Jesus. Então, eu quero começar com um texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, na verdade, o versículo 10, 11 e 12. Primeiro nós vamos ver que existe um contexto para esse texto. O contexto está no capítulo anterior. Deixa eu só abrir aqui a Bíblia. Abrir aqui a minha Bíblia online para a gente acompanhar. Mas o que nós temos? Nós temos um texto, o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Nós temos no capítulo 1 ali uma introdução, né? A promessa da vinda do Espírito Santo. No capítulo 2 nós vemos do versículo 1 em diante a descida do Espírito Santo, né? Cumprindo a profecia, né? Cumprindo a profecia de Joel, e ao mesmo tempo cumprindo o cumprimento do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo agora dessa feita como habitação, não mais de forma esporádica, como acontecia no Antigo Testamento, mas de uma forma agora concreta, né? Ele vai passar a habitar e a atuar na vida de todos e de uma forma sem ser esporádica, momentânea, mas como habitação, aplicando a obra de Cristo à vida daqueles que o recebem como Salvador. E aqui no capítulo 3 nós vamos ver Pedro e João. Eles vão até o templo e ali eles vão se deparar, estou abrindo aqui o texto, eles vão se deparar com uma situação bem interessante. O texto diz que eles chegam ao templo, né? Para fazerem as suas orações, 3 da tarde, e ali tinha um coxo, né? Um coxo de nascença, né? E que ele era colocado ali, alguém colocava ele na porta do templo, né? A porta que se chamava até Formosa, para que ali ele pedisse esmola aos que estavam passando. E Pedro e João vê aquele homem, né? E ele pede esmola, né? O versículo 3, né? Quando ele viu que Pedro e João iam entrar no templo, ele pediu que desse uma esmola. E aí Pedro olha para ele, né? Pedro e João olham para ele, né? E ele fica ali fixado neles dois, esperando que recebesse alguma coisa. Só que o que Pedro diz: nós não possuímos prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Levanta e anda, versículo 6. E ele se levanta e ele sai andando. E o texto diz que Pedro pega na mão dele, né? Ele salta,
e ele entra no templo pulando e louvando a Deus, e as pessoas vão questionar, né, se era aquele homem que estava ali pedindo esmola, e aí Pedro vai aproveitar e vai começar um discurso, que é quando a gente chega no capítulo 4. Pedro e João, enquanto Pedro e João falavam ao povo ali, os sacerdotes chegam, 4, versículo 1, e o capitão do templo, né, e os saduceus, que era uma das vertentes religiosas do próprio judaísmo, né, e eles se ressentem ali diante de Pedro e João tá pregando ali, e as pessoas estão dando ouvido, né, e aí eles vão ser levados, vão ser presos, versículo 3, né, e leva até o cárcere, e aí, devido a hora já ser avançada, e aí no dia seguinte, o que acontece? Eles vão ser levados novamente, né, vão se reunir em Jerusalém, e aí eles vão ser levados vão ser interrogados, né, eles vão ser interrogados, e aí é onde eu quero chegar aqui, a parte mais importante do texto, né, que é quando, na defesa dele, o que eles dizem, né, e aí eles vão apresentar a defesa, diante daquele, o coxo foi curado, então eles agora vão apresentar, eles pregam o evangelho, e as pessoas ouvem e dão crédito ao evangelho diante de um milagre, não há o que questionar. E aí qual vai ser o que vai ser dito, né? Ele vai dizer o seguinte, o versículo 10 do capítulo 4. O versículo 10 diz assim, o versículo 8 vai dizer que Pedro ele estava cheio do Espírito Santo e disse ao povo, aos anciões, né? Aí eu quero pegar o versículo 10. Ele vai exatamente apontar o que eles fizeram. Saibam os senhores e todos os povos de Israel que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, é em seu nome que o homem, né, o coxo, que ele foi curado, e isso diante da presença de vocês. E aí ele vai apresentar Jesus como a pedra angular rejeitada, fazendo exatamente uma citação. Você vai ver que ele vai fazer uma citação do Salmo 118, versículo 22 e 23, quase que de uma forma Ctrl+C, Ctrl+V, né? E aí, exatamente para afirmar que Jesus ele é a pedra angular, e nós chegamos exatamente em cima do tema, né? Com relação à salvação em Cristo, que ele vai dizer exatamente isso, que não existe salvação sem Jesus, e fora de Jesus não há salvação, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, a única maneira, né, de acordo com o cristianismo, para que alguém chegue à salvação é através de Jesus. Somente Jesus, né? Somente através de Jesus é que o homem encontra a salvação. Fora de Jesus, o homem não encontra essa salvação. E aí nós vemos isso muito na prática, o homem tentando encontrar um meio de encontrar essa salvação fora de Cristo, desde a antiguidade, desde os primórdios, desde o princípio do desenvolvimento humano, social, civilizatório. Você vai ver que não existe local onde não haja entre as pessoas uma religião, onde não existe uma crença, onde não existe uma fé, né? E aí se desenvolve vários tipos de religião, e nós vamos entender por quê a partir de uma pergunta que aqui, novamente, aqui eu quero trazer para vocês, que por que eu preciso de salvação? Já que o texto, Pedro diz para ali os saduceus e os religiosos que compunham ali aquele corpo religioso, Pedro vai dizer que e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Mas aí vem a questão, né? A questão que você vai fazer, que todos devem fazer, né?
porque, ou aqueles que não professam o cristianismo como a sua religião, mas aqui vão entender como o cristianismo pensa. Então, por que eu preciso de salvação? Por que os cristãos falam tanto em salvação, que eu preciso ser salvo, que eu preciso aceitar Jesus para ser salvo? Por que é falado, por que se fala tanto sobre isso? E aí, cabe aqui primeiro entender a condição humana, a condição que o ser humano se encontra. E o ser humano hoje se encontra em um estado de condenação. Para isso nós precisamos entender a partir do texto de Romanos 3:23, né, onde Paulo faz essa colocação aos romanos, e ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O cristianismo é criacionista, então acredita que Deus criou ex nihilo, criou do nada a humanidade e o mundo, né? E no texto de Gênesis vai dizer exatamente que tudo que Deus fez era bom, e que tudo que Deus fez era muito bom. E aí o que acontece? No capítulo 2 e o versículo 16, você vai ver que depois que Deus cria tudo e aí condiciona o homem, que subordina a criação, os animais e toda a terra, a sua condução ali, a que Adão e Eva cuide de toda a criação, Deus faz uma condicionalidade. E o Senhor disse ao homem assim, o versículo 16 de Gênesis capítulo 2: de toda a árvore do jardim você come livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que você dela comer, você certamente vai morrer. Então veja por que eu preciso da salvação. Observe. E aí, quando nós vamos para o capítulo 3 e o versículo 6, nós vamos ver exatamente que o homem faz exatamente o que Deus disse para que ele não fizesse. Lembra que a promessa é que ele morresse, que ele morreria. Então, o versículo 6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido. No caso, Eva comeu, foi enganada pela serpente e deu a Adão, e ele também comeu. E aí o versículo 23 e 24 vai trazer as consequências. Claro, ele não morreu de forma imediata, mas posteriormente Adão vai morrer, Eva vai morrer, e aí nós temos a morte espiritual. O homem, a partir daqui, ele passa a não enxergar mais Deus de uma forma plena, ele passa a enxergar Deus de uma forma ofuscada. Nós chamamos isso na teologia de depravação total, e ele vai morrer fisicamente, morrer espiritualmente, e ainda tem a morte eterna, né? Que é a condenação eterna. Após a morte, morreu sem Cristo, a condenação é eterna. E o versículo 23 diz assim: por isso o Senhor Deus lançou fora do jardim. Por quê? Porque comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo aquilo que Deus disse, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois lançou o homem fora. Deus colocou querubim a leste e a espada flamejante, que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Lembrando que lá no jardim tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida para que eles tivessem vida e possivelmente nunca morresse. No entanto, a árvore do conhecimento do bem e do mal era o que levaria à condenação. Então daí você entende por que o ser humano se encontra num estado de condenação, e é isso que o apóstolo Paulo enfatiza aos romanos. Ele diz: porque todos pecaram e estão destituídos, distante da glória de Deus, da presença de Deus. E nós vemos aqui que ele foi expulso do jardim do Éden devido a esse pecado. Então, por que eu preciso de salvação? Porque o homem se encontra num estado de condenação. Por que eu preciso de condenação? Porque o homem já nasce em condição de condenação, já nasce pecador. Como assim? Já nasce pecador? Já nasce pecador. Você vai ver que Davi, no Salmo 51, versículo 5, vai afirmar exatamente isso. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Aí você diz: não tem como um bebê já nascer em pecado. E aí como é que a gente explica a desarmonia da própria criança? Ela nasce, você vê o que ela faz, a criança. A criança, ela nasce e ela já nasce chorando, gritando, reclamando.
E progressivamente no desenvolvimento intelectual e existencial da criança, você vai ver que a criança ela absorve progressivamente. Não estou dizendo aqui que é o ambiente que leva a criança a se depravar. Caso eu não esteja enganado, quem afirmou isso foi Michel Foucault. Caso eu não esteja enganado, eu não estou lembrando agora se foi ele, mas foi um dos filósofos que afirmou exatamente isso, que o ambiente é que contamina o homem. No entanto, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o homem já nasce nesse estado de condenação, de pecado, de iniquidade, né? Ele já nasce dessa forma. E não somente isso, mas por que eu preciso de coração, de salvação? Porque o coração do homem e da mulher está completamente corrompido. Completamente corrompido. Você vai ver que Jesus vai afirmar exatamente isso no Evangelho segundo Marcos, né? No capítulo 7, o versículo 5, né? Você vai ver exatamente isso. O capítulo 7 e o versículo 21 diz assim: porque dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos e os homicídios. E aí eu quero aplicar aqui exatamente na própria Bíblia. A Bíblia, ela explica ela mesma. Voltando um pouquinho lá atrás, em Gênesis, no capítulo 4, você vai ver exatamente isso. Capítulo 4 e o versículo 5, quando o irmão mata o outro. O versículo 5 diz assim: mas de Caim, de sua oferta, não se agradou. Caim ficou irritado e fechou a cara. Quer dizer, Deus recebeu a oferta de Caim, de Abel, mas não recebeu a oferta de Caim, e Caim não gostou. Aí veja que o versículo 6, Deus vai falar, vai dizer, vai falar exatamente isso em cima do que Jesus disse. Então o Senhor disse, Deus no caso, por que você está irritado? E por que essa cara fechada? Ou por que você está com esse mau humor, né? Por que você está agindo dessa forma? Se você fizer o que é certo, na verdade, que você será aceito. Mas se você não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. E aí, no versículo seguinte, o 8, Caim disse a seu irmão, a Abel, seu irmão, vamos ao campo, e estando ele no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. Capítulo 3 nós vemos a queda, capítulo 4 nós já vemos o homicídio onde um irmão mata o outro. Então, o coração do homem e da mulher está totalmente corrompido por causa do pecado cometido por Adão e Eva no capítulo 3. Paulo ainda, ele começa ali um jogo judeu-gentil para depois no capítulo 3 de Romano, ele colocar todo mundo no mesmo patamar. Você vai ver que ele vai colocar todo mundo, no capítulo 2 ele vai trabalhar os judeus, no capítulo ele vai trabalhar judeus e vai trabalhar os gentios, vai trabalhar os judeus, colocar todo mundo num páreo de igualdade, em estado de condenação, Deus está irado. Romanos capítulo 1, versículo 18, caso não esteja enganado. Deus está irado. Então, no capítulo 3, versículo 10, Paulo vai dizer que não existe nenhum, nem judeu, nem gentil, nem grego, não existe nenhum. Todos estão na mesma condição e ninguém é justo. É isso que o apóstolo Paulo ele vai afirmar no capítulo 3, versículo 10 aos Romanos. Ele diz assim, não há justo, nenhum sequer. E aí aqui Paulo está fazendo uma citação, não coloquei aqui, que ele vai dizer como está escrito. Ele está fazendo uma citação de um texto. Caso não esteja enganado, é um dos salmos também. E aí Paulo vai além e vai mostrar que sem Jesus não há, o homem não, sem essa regeneração, que é o que nós vamos ver lá na frente, o homem não chega não vai desejar buscar a Deus. Romanos capítulo 10 e capítulo 3, versículo 11 e 12. Ele vai dizer assim, o apóstolo Paulo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos, quer dizer, no plural, a partir de Adão, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Ninguém após a queda tem essa inclinação sempre para o pecado. Daí não ser defendido livre-arbítrio, mas liberdade da vontade. Por quê?
O homem não tem esse livre-arbítrio pleno para escolher, ele escolhe de acordo com a natureza. E qual é a natureza dele? Natureza pecaminosa, então ele vai optar sempre pelo pecado. E aí vem a questão, e aí então dessa forma, como é que se reverte, como então reverter essa situação tão triste, tão tenebrosa, né? E aí a resposta é com o Evangelho. Veja só, como é que foi revertida essa situação? Simplesmente com o Evangelho. E aí você pode questionar, e o que é o Evangelho? O que seria o Evangelho? E o Evangelho é as boas novas. O Evangelho é boas notícias. E aí a questão é, o que seria realmente de fato o Evangelho? Um dos textos que fica muito... que o apóstolo Paulo clareia o nosso entendimento de uma forma belíssima, é o texto de Romanos, no capítulo 1. Por que estou usando bastante Romanos? Porque Romanos poderíamos dizer que é o comentário dos evangelhos, né? E Paulo vai dizer que o evangelho é o poder de Deus. Então, Romanos 1,16 diz assim: pois não me envergonho do evangelho, da boa notícia. Por quê? Porque essa boa notícia é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro os judeus, né? Jesus era judeu, ele vai dizer: vim para os meus não receberam, mas todos que os receberam deu o poder de ser chamado filho de Deus, saber os que creem no seu nome, né? E os gregos também, gentios, né? A partir da promessa feita ao próprio Abraão, capítulo 12, versículo 1 ao 3, versículo 3, onde todos seriam abençoados a partir de Abraão, sem exceção. E aí o apóstolo Paulo ainda vai além, e aí nós saímos agora de Romanos, e agora nós vamos aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo vai trazer qual é a mensagem do Evangelho. Qual seria então a mensagem do Evangelho? E aí o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 ao 4. Ele vai dizer assim: irmãos, venham lembrar o Evangelho que eu anunciei a vocês. Então, vou recordar a vocês o Evangelho que eu anunciei. E esse Evangelho vocês receberam e no qual vocês permanecem firmes. E aí, o Evangelho é um meio das pessoas alcançarem a salvação. Paulo vai afirmar exatamente isso, versículo 2. Porque por meio dele vocês também são salvos, se revestirem a palavra assim tal como eu a preguei. Quer dizer, se vocês pegarem a palavra e aplicarem a vida de vocês conforme eu anunciei a vocês, a menos que vocês tenham crido, no caso, em vão. E aí o apóstolo Paulo traz exatamente o esclarecimento claro do que é o Evangelho. E ele vai dizer: antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi. O que é o Evangelho? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Quer dizer, as Escrituras apontavam para que Jesus iria morrer. Nós vamos ver mais lá na frente, em nosso lugar. Mas ele morreu, mas também foi sepultado, versículo 4, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E aí, se nós formos abranger o Evangelho, essa boa notícia, né? O Novo Testamento, ele amplia, né? E diz que essa boa notícia é a boa notícia do reino, é a boa notícia de Jesus Cristo, é a boa notícia de Deus, é a boa notícia da graça de Deus, é a boa notícia de seu Filho, quer dizer, é Jesus essa boa notícia, né? É a glória de Cristo, a própria salvação, né? É a paz que ele vai trazer, né? A paz através, o Evangelho é a paz e o Evangelho é eterno. E aí, esse Evangelho aplicado à vida de Jesus, nós vamos ver esse Evangelho através da obra de Cristo por nós. E aí, qual foi essa obra? Se nós voltarmos a Gênesis no capítulo 3, o versículo 15, nós vamos ver que após esse pecado, após o pecado de Adão e Eva, nós vamos ver que vai haver uma promessa, a promessa da encarnação, que Jesus viria, né? No capítulo 3 de Gênesis, o versículo 15, vai ver, Deus vai dizer assim: porém inimizade entre você e a mulher, no caso, a serpente,
e entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Uma promessa da vinda de Jesus. E aí essa vinda vai se cumprir exatamente dentro dessa obra de Cristo em João no capítulo 1 e o versículo 14, primeiro e o versículo 14. João vai esclarecer exatamente isso. No princípio era o verbo, né? Jesus. Jesus estava com Deus. Jesus era Deus, né? E Jesus se fez carne e habitou, ele veio habitar entre nós, né? Cheio de graça e de verdade. E vimos em Cristo, você viu a glória de Deus, a glória, né? Como a glória como do unigênito do Pai. E aí Jesus inicia o seu ministério logo se identificando com todos nós para cumprir a justiça de Deus. Como? Através do batismo. Nós vamos ver isso em Mateus no capítulo 3 e o versículo 13 ao 16. Quando nós damos seguimento à obra de Cristo, nós vamos ver esse embate entre Deus, entre Jesus Cristo e o próprio inimigo de nossas almas, né? Na tentação, para derrubar todo o projeto, toda a obra de Deus, todo o propósito redentivo de Deus. Nós vamos ver isso exatamente em Mateus no capítulo 4 e o versículo 1 ao 11. E nós vamos ver 3 tentações. Jesus vai vencer o inimigo de nossas almas. No versículo 11 os anjos vão vir e vão servir. E aí nós temos também dentro da obra de Cristo a sua mensagem. Nós tínhamos ali uma composição religiosa muito grande que produzia sobre a vida das pessoas fardos, pesado. E aí o que acontece? Jesus ele vem e ele traz a sua mensagem. Venham a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e venham aprender de mim, né? Quer dizer, não dos fariseus, dos saduceus, mas de mim, que sou manso e humilde de coração, porque em mim vocês vão encontrar o descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave, né? E o meu fardo é leve. O jugo que era colocado sobre os boi, né? O que os fariseus, os saduceus colocavam, eles não conseguiam carregar nem com o dedo. Mas Jesus disse, olha, o que vem sobre vocês me seguindo é um jugo suave e um fardo que não é pesado, mas leve. Dentro da obra de Jesus nós vamos ver muitos sinais, muitos prodígios. Jesus curou paralítico, leproso, cegos, surdos, mudos, né? Curou de febre, curou de hemorragia, né? Curou um homem com a mão atrofiada, recolocou a orelha cortada, né? Ressuscitou mortos, né? Acalmou tempestade, multiplicou pão e peixes. Então você vê que os sinais e maravilhas foram muito grandes na obra de Jesus. Dentro da sua obra também nós vemos libertação, né? Jesus ele passa de um lado para o outro da margem para fazer um milagre. Atravessam o mar ali, o rio, e vai de um lado para o outro lá para libertar o endemoniado de Gadareno. E aí Jesus também se revela a sua através da transfiguração no monte ali para Pedro, Tiago e João, onde aparece Moisés e Elias, e eles queriam ficar ali, não queriam sair dali mais, né? E aí, prosseguindo na obra de Cristo, nós vamos ver a entrada de Jesus. Jesus adentra a Jerusalém na sua entrada triunfal, sendo aclamado ali pelo povo, né? Após isso, Jesus ele vai aplicar a Páscoa, a ceia, e aplicar aquilo ali a ele próprio, né? Sendo o pão, o seu corpo, e o sangue, né? O sangue derramado, o sangue da nova aliança, que ia ser derramado em prol de todos nós. E aí ele vai ser preso. Em Mateus capítulo 27 e versículo 26, você vai ver que Pilatos, né, solta Barrabás quando colocam ali em paralelo Jesus e Barrabás, e manda que Jesus açoitar Jesus e entregou Jesus para ser crucificado. Mas em Marcos, no capítulo 16, versículo 1 ao 7, mais precisamente versículo 1 e versículos 6 e 7, nós vamos ver que ao terceiro dia Jesus ele ressuscita. E aí Jesus encerra o seu ministério como? Jesus encerra o seu ministério sendo elevado aos céus. Marcos 16, 19. O Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu.
e sentou-se à direita de Deus, né? E ainda em Atos, na sua introdução, capítulo 1, versículo 9, depois de ter dito, Jesus levado às alturas à vista deles em uma nuvem, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Mas, no entanto, antes de Jesus ressuscitar e ser assunto aos céus, ele prometeu que ele voltaria. João, no capítulo 14, versículo 1 ao 3, Jesus promete que ia para o céu, mas que voltaria. Ele diz assim, que o coração de vocês não fique angustiado. Ali os discípulos, quando ele anuncia que vai partir, os discípulos ali ficam angustiados sem saber para onde ele vai. E Jesus vai dizer que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa do meu pai há muitos morados. Se não fosse, não vos teria dito que vou preparar lugar. Se eu for preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para que onde eu estiver, estejai vós também. A obra de Deus consumada, né? A glória. E aí, a questão é como eu me aproprio da obra de Cristo, né? A primeira coisa que nós devemos entender é que é através do novo nascimento. Sem o novo nascimento, ninguém se apropria da obra de Deus. É exatamente isso que Jesus disse a um doutor da lei, né? A Nicodemos, né? Jesus diz, em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, esse alguém não pode ver o reino de Deus. E em verdade, o versículo 5, em verdade, vos digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, porque quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Então o homem precisa ter esse novo nascimento. E como é que ele chega a esse novo nascimento? Através do arrependimento, nascendo de novo, regredindo, andando, indo, caminhando, voltar de onde estava indo e seguindo um caminho diferente, que é exatamente se arrependendo dos seus pecados. Marcos 1,15, Jesus disse assim, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. O Evangelho é que Jesus viria morrer pelos nossos pecados. E fazendo isso, eu passo a se tornar justo diante de Deus, né? Não mais em um estado de condenação, mas um estado de justificação. Você se torna justo quando Deus olhar lá dos altos céus, Romanos 1:18, ele não vai olhar com você com ira, mas ele vai olhar com você, para você, observando a justiça de Deus na sua vida. Romanos 3:22 diz assim, a justiça de Deus se manifestou, quer dizer, Deus mesmo trouxe a nossa justificação, manifestou a nossa justificação, e essa justificação já havia sido anunciada, o texto dele, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. E aí, para você ver, não é algo novo, a Bíblia toda anunciava essa justificação através de Jesus Cristo. Mateus apresenta vários versículos aplicando essa obra a Cristo. E aí, qual é o meio para que eu alcance essa salvação? É a fé em Jesus para todos aqueles que creem. Como é que eu sou justificado? A justiça de Deus mediante a fé em Jesus para todos e sobre todos os que creem. Eu preciso manifestar minha fé em Jesus. Eu preciso crer em Jesus. E aí a questão é, qual é o preço? Qual é o preço que eu tenho que pagar? Nenhum. Jesus já pagou. O preço é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Então o versículo 24 de Romanos, capítulo 3, vai dizer, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, o pagamento da dívida, Jesus pagou por você, que há em Cristo Jesus. E aí, a partir daí, o que Deus quer de você é que você passe a carregar a sua cruz. Como eu faço isso? Negando a si mesmo e pegando a cruz que o Senhor tem guardada para mim, guardou para mim, para que eu a carregue. E o texto diz assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, né? E de dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. E aí, a questão você quer salvar a sua vida? E aí o versículo, essa é a pergunta, você deseja salvar a sua vida? Você deseja ser condenado? Se você deseja salvar a sua vida, o versículo 24 diz, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, esse salvará. E aí a questão é, qual é o valor que você dá para a sua salvação? O versículo 25, de maneira
adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder ou causar dano a si mesmo, ou se vier a perder a sua alma. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso beber da água que ele tem para mim, que ele me oferece, a água viva. Certa vez Jesus se encontrou com uma mulher samaritana, e Jesus disse assim para ela: se você conhecer o dom de Deus, né? O dom de Deus nós vamos ver já com referência à fé, esse dom. E quem te pede, dá-me de beber, você me pediria e eu lhe daria água viva, um rio jorrando dentro de você. E esse rio vai produzir em você que você nunca mais terá sede. O que isso quer aplicando? Você terá satisfação em Deus e vai preencher esse vazio que você tem dentro de você. Versículo 14, mas aquele que bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, bebendo da água viva. E você bebeu dessa água viva porque você aceitou. Se você não aceitou, você tem a oportunidade de beber. Se você já aceitou, você agora tem essa água viva na sua vida. E o que resta então? Agora o que resta é perseverar através da fé. Mas aí você me pergunta, o que é fé? Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam. O que é fé? Eu tenho certeza que Jesus vai voltar, né? E a convicção de fatos que não se veem. Eu não vejo Deus, mas eu tenho convicção que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Romanos ainda diz de onde vem essa fé. E a Bíblia diz o quê? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. E você vai ver que essa fé ainda, ela é dada a você. E como é que ela é dada a mim? Por que ela é dada a mim? Porque a fé é um dom de Deus. Efésios 2:8 diz: porque pela graça você é salvo. Quer dizer, é gratuito, é de graça. É através da graça de Deus. E o meio de eu alcançar essa salvação é a fé. Mas essa fé não é produzida por mim. Nós vimos na parte anterior que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa fé Deus produz na minha vida, né? Mas isso não vem de vós, a graça nem a fé, mas é um dom, mas é um dom de Deus. Deus dá essa fé, né? E aí o que acontece? Eu devo a partir daí desenvolver a minha salvação. Paulo aos Filipenses vai dizer exatamente isso: um sinergismo e um monegismo. Primeiro sinergismo, ele vai dizer assim, versículo 12, né? Capítulo 2 de Filipenses, versículo 12. Desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Mas aí no versículo 13 ele vai para um monegismo. Dizendo que Deus vai fazer você desenvolver a sua salvação. O versículo 13 diz: porque é Deus quem efetua em você tanto querer quanto realizar segundo a sua vontade. E aí vem a questão, o que devo... eu tendo recebido essa graça, eu não posso mais viver da maneira como eu vivia antes, mas eu devo viver como uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Não vê o que Paulo diz aos Coríntios? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, elas devem ficar para trás. E agora eu devo viver de uma forma nova. Tudo se fez novo na minha vida. Antes eu tinha uma inclinação para o pecado. Agora eu tenho uma inclinação para buscar a Deus, para adorar a Deus, para viver de uma maneira que agrade a Ele. Então eu não posso olhar para trás. Pode acontecer comigo o que aconteceu com a mulher de Ló, e eu virar uma estátua de sal. Diante disso, o que resta, Hebreus 12:14, é viver em santidade. Primeiro buscando viver em paz com as pessoas que estão ao nosso redor, e depois viver uma vida de santidade. Hebreus 12:14 diz: procure viver em paz com todos e busque a santificação, sem a santificação ninguém verá ao Senhor. E diante disso, o que me resta é seguir em frente, perseverando até a volta de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58,
diz que eu devo permanecer firme na fé, e essa fé deve ser constante, e essa fé na minha vida deve ser, e eu devo viver de uma forma abundante. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, permaneçam firmes, inabaláveis, sejam sempre abundantes na obra do Senhor. Saibam de uma coisa, que o Senhor, no Senhor, trabalhando para o Senhor, o trabalho de vocês não é vão. E Mateus capítulo 24 e versículo 3 diz: porém aquele que ficar firme até o fim, esse será salvo. E aí eu quero finalizar aqui trazendo para você os meios como você pode a cada dia alimentar, né, alimentar a sua vida espiritual, para você permanecer firme, para as obras de Cristo serem aplicadas à sua vida, para que você consiga viver de uma maneira que agrade a Deus. A primeira coisa, né, é participando da Santa Ceia, que é um memorial lembrando o que Jesus fez, que Jesus morreu pelos seus pecados, que Jesus derramou o seu sangue na cruz, e nós devemos fazer isso em memória dele até que ele venha. A segunda coisa é ler a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que por que as pessoas são destruídas? São destruídas porque lhe faltam o conhecimento. Certa vez também, outra coisa também é a oração. O apóstolo Paulo, caso não estiver enganado, em Filipenses, ele vai dizer: orai sem cessar. Mas Jesus, ele trouxe a parábola do juiz ínico, onde uma mulher vai fazer uma petição a ele, e ele ali não quer aceitar a petição daquela mulher, não quer responder a petição daquela mulher. E aí ela insiste, e aí aquele juiz ínico acaba cedendo. E Jesus vai fazer uma comparação com Deus, que Deus também fará justiça aos seus, né? E aí, mas no final do texto ele diz: quando o Senhor voltar, por acaso achará fé na terra? Então, como eu tenho que alimentar a minha fé? Através da oração. Eu devo permanecer firme, acreditando que o Senhor responde a minha oração. Outra coisa é vivendo em comunhão, participando dos cultos da igreja, né? Comunhão uns com os outros, né? E por fim, praticando o jejum, como também práticas de caridade, como também indo pregar o evangelho, indo por todo mundo, anunciando o evangelho a outras pessoas, são meios de aumentar a sua fé. Então, para finalizar, eu quero finalizar da seguinte maneira: não será salvo aquele que tem mais tempo de igreja. Não será salvo aquele que faz mais coisas na igreja. Não será salvo quem tem mais dinheiro. Mas quem é que vai ser salvo? Vai ser aquele que perseverar até o fim. Então, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus abençoe.